começar aqui a aula de história. Aí eu explicar pra vocês, eu sou o Vitor e eu vou ficar no backstage aqui da equipe. Eu vou ser a equipe de fundo deles. Pra acontecer uma coisa, eu tô aqui de reserva. Mas a aula vai ser com o Luiz e com a Laís. E boa aula pra vocês, tá bom? Tranquilo? Então, boa noite, gente. Vamos lá. Laís e o menino. Oi, aí. É o Luiz. Eu sou o Luiz. Então, bom, essa é uma aula um pouco inicial, meio fora do padrão, assim. Apesar de que o assunto não é muito inicial na história. Então, a gente fez uma reunião e deixou um pouco aberto, assim, o tema de hoje. Pode falar. Não, é que... E aí, a gente ia iniciar as atividades da história, então a gente escolheu o tema essa semana, tá? Então, hoje eu e o Luiz a gente vai falar sobre cruzadas. E o que foram as cruzadas, né? Foram essas expedições militares sacralizadas que ocorreram entre o século XI e o século XIII, né? Só que antes de falar sobre cruzadas em si, a gente tem que lembrar de algumas coisas. Primeiro, Jerusalém, tá? Jerusalém é uma cidade sagrada, e é uma cidade sagrada para as três religiões monoteístas, né? As três principais religiões monoteístas, as religiões abraâmicas, que a gente chama. O cristianismo, o judaísmo e o islã, ok? O que acontece? Por que Jerusalém é sagrado? Porque para os judeus, Jerusalém é o local onde o reino de Davi se estabeleceu. E onde o rei Salomão, construiu um templo que abrigava as das 10 mandamentos. Então, é um lugar muito sagrado para os judeus. E o templo de Salomão? O templo de Salomão foi destruído pelo Império Romano. O que sobrou no lugar foi um muro, que hoje ainda continua sendo visitado pela comunidade dos judeus, né? Que é o Muro das Lamentações, lugar muito sagrado para eles. Para os cristãos, Jerusalém é o local onde Cristo foi morto e sepultado. Então, no lugar onde acredita-se que Cristo foi morto, sepultado, construíram uma igreja, a Igreja do Santo Sepulcro. E para os muçulmanos, o Jerusalém é a cidade onde Maomé teria subido aos céus, né? E, bom, para os muçulmanos, em questão assim, de importância, Jerusalém talvez seja a terceira cidade mais importante, porque antes de Jerusalém a gente tem Meca e Medina. São cidades bem importantes para eles. A gente vai entender um pouco mais hoje. Só que então, tá, beleza, a gente só tem que entender que Jerusalém é esse lugar sagrado para essas três religiões. Claro, um lugar sagrado para essas três religiões é um lugar de muita treta. O que acontece? Antes da gente entrar em cruzadas em si, a gente tem que entender uma outra coisa. E agora vai ser complicado mexer nessa tecnologia aqui. Enfim. Enfim, eu não consegui. Mas a gente tem que entender, basicamente, que o Império Romano, ele dominou muita coisa, ok? O Império Romano fez, teoricamente, do mar Mediterrâneo um laguinho. Dominou tudo que tinha para dominar. E no Império Romano, o cristianismo começa a se expandir. No começo, o Império Romano persegue os cristãos. Só que a partir do Constantino I, tá? Essa perseguição aos cristãos vai ser proibida. E 80 anos depois, que o Constantino proíbe essa perseguição, o Teodósio I torna o Império Romano um império cristão. Okay? Então, a única religião permitida no Império Romano é o cristianismo. O cristianismo vai de religião perseguida para religião perseguidora. O que acontece? O Império Romano,
a partir aí do século IV, vai ser dividido em dois. Império do Ocidente, com capital em Roma, e Império do Oriente, com capital em Constantinopla. Ok? E, ao longo dos séculos, o que vai acontecer? Essa parte do Ocidente não vai conseguir se manter, o Império vai enfraquecer. E os povos que vivem às margens do Império Romano vão conseguir entrar cada vez mais nos territórios do Império. Então, o Império do Ocidente não consegue se manter. Talvez a Igreja Católica seja a grande herdeira do Império Romano, porque no momento em que o Império se enfraquece, o cristianismo começa cada vez mais se fortalecer e a Igreja Católica, né, enquanto instituição, se coloca cada vez mais nesse território. Ok? Só que olha só, a gente tem a separação dos dois impérios e em Constantinopla a gente tem um patriarca, tá? É o chefe da religião em Constantinopla, é o patriarca. E em Roma a gente tem um papa. E no momento em que o império divide o território, as igrejas também vão estar divididas. E o que acontece? O cristianismo no Ocidente e o cristianismo no Oriente vão começar a evoluir de formas diferentes. Então, ao longo dos séculos, o cristianismo nos dois lugares vão se dar de formas diferentes. E aí, em várias questões, né? Às vezes é de interpretações bíblicas, às vezes é alguma questão como, por exemplo, o culto às imagens. O Oriente proíbe o culto às imagens, enquanto no Ocidente é muito importante utilizar as imagens para propagar a fé. E quando isso começa a acontecer, a Igreja do Ocidente começa também a querer controlar não só a Igreja do Oriente, mas os reinos que começam a surgir dentro do antigo território do Império Romano. Ok? O ápice vai ser em 1054, quando as duas igrejas elas se separam de vez, né? Tanto o patriarca de Constantinopla excomunga o Papa de Roma, quanto o Papa excomunga ele. Então as igrejas elas se separam. Sabendo isso, também é importante a gente saber outra coisa. Que a partir do século VII, a gente vai ver uma outra religião surgindo, ok? Ganhando espaço por aí, não é, Luiz? Então, pessoal, a partir do século VII, a gente tem uma ascensão muito grande do islamismo. O islamismo surge como? Maomé, que era um comerciante de meia idade na cidade de Meca, ele começa a entrar em conflitos, após alguns seus familiares morrerem, ele começa a entrar em conflitos com os comerciantes locais. Nisso, ele sai da cidade e ele inicia uma espécie de peregrinação para a cidade de Medina. No meio dessa peregrinação, ele encontra várias pessoas também, vamos dizer, infelizes com o estado que os governa, com as cidades-estado em que eles estão, e eles se juntam a Maomé. Eles se juntam a Maomé indo para a cidade de Medina. Ao estabelecer-se na cidade de Medina, prontamente Maomé vai ganhando força com os seus, como eu posso dizer, os primeiros companheiros, vamos deixar entre aspas. Porque é nesse período que ele começa a ganhar força, as pessoas começam a acreditar no discurso dele, que ele recebeu a palavra de Alá, e ele é o profeta que vai levar o islamismo, vai disseminar o islamismo. Aí, ó, entrou, pessoal. Que nós vamos usar esse esqueminha aqui para explicar as cruzadas para vocês. Então, após essa consolidação de Maomé em Medina, perdão, ele começa a exercer um papel também político. Ele exerce um papel religioso e um papel político, visto que ele controla o Estado, ele legisla, o Estado não, desculpa, a cidade, ele legisla a cidade, e com isso, quando ele vai ganhando força, os comerciantes de Meca começam a ver que ele é uma influência importante, que ele é uma influência a ser, digamos assim, domesticado ou aliado
ao papel dos comerciantes de Meca. Tá, conversa vai, conversa vem, né? Eles chamam ele para um papo cabeça, pertinho, pé do ouvido, para estabelecer o que eles vão fazer em relação à crescente do Maomé. E, consequentemente, da cidade de Meca. Porra, de Medina, desculpa, pessoal. Então, eles se reúnem aos arredores de Meca, e Maomé, eles entram em acordo que Maomé está, digamos, um degrauzinho acima, né? Um patamar acima, ele está outro patamar. É tipo o Internacional de Eduardo Cudê, está em outro patamar, time absurdo. E ali o Maomé toma controle também, política e religiosamente, de Meca. Agora foi certo. O Maomé, quando ele toma essas proporções, o Islã já começa a realizar algumas expedições próximas, que são chamadas pelo Maomé. Essas expedições próximas, eles começam a conquistar uns territórios aqui, uma mordidinha no território ali, e o Islã e os muçulmanos começam a crescer. Maomé morre em 632 DC. Então, em meados ali, no meio do século VII, Maomé morre. Com a morte de Maomé, nós temos os primeiros 4 califas Rashidun. Os 4 califas Rashiduns, eles são caracterizados Rashidun porque eles são os escolhidos a seguir a profetização de Maomé e a espalhar o Islã. Só que eles vão muito mais além. Chega a ser um negócio absurdo o quanto o Islã expande-se nesse período. Temos um exemplo mais famoso do califa Umar. O califa Umar consegue levar o islamismo, eu estou ao contrário, ele consegue levar o islamismo até a Península Ibérica, onde eles tomam inúmeros territórios espanhóis e inúmeros territórios portugueses. Ali, posteriormente, quando o califado omíada cair, que é o próximo califado a vir, quando o califado omíada cair, essa vai ser uma extensão do califado que vai fundar o califado de Córdoba, na Espanha. Então, após a formação do califado de Córdoba, nós temos 4 califados importantes na ideologia muçulmana. Temos o califado de Córdoba, que é o califado omíada de Córdoba, o califado omíada principal, que ele vai se estabelecer em Damasco, na Síria. Após a queda do califado omíada, em 750, o califado abássida traz o califado para Bagdá, e depois ainda nós temos os fatímidas no Egito. Então, a expansão muçulmana, ela toma proporções absurdas, chegando à Península Ibérica. E isso começa a incomodar os ocidentais. Começa a incomodar. E algumas expedições são mandadas para cortar fora as perninhas dos muçulmanos. Só que eles não conseguem. Os muçulmanos só são parados na Batalha de Poitiers, na França. Ali eles sofrem um freio. Mas esse freio digamos, temporário, porque eles continuam a se expandir e eles permanecem ali até o século XII, se eu não me engano. Entre 11 e 12 eles permanecem em Córdoba. Então, após a passagem dos 4 califas Rashidun, nós temos o califado omíada. O omíada e depois o abássida. O abássida derruba o omíada e é o califado abássida que, digamos, participa das cruzadas no lado muçulmano. No lado muçulmano, eles controlam Jerusalém, só que a gente tem que ter em mente que Jerusalém é invadida pelos turcos seljúcidas, que é uma facção muçulmana, porque os muçulmanos não são, digamos, só um grupo. Oi, Nicole, não teve slide antes. Esse é o único slide, a gente só tem um slide para, como se fosse um mapa mental, para vocês se situarem só na questão das datas. A gente está mais usando da fala e da contextualização para vocês entenderem. Beleza? Luiz, vamos fazer assim, ó. Quando eu estiver falando, tu responde digitando ali nos comentários e quando... Tá. Perfeito. Claro. Eu acho que eu tô quase acabando a parte muçulmana. Então, a tomada, no caso, a expansão muçulmana é tão grande que eles controlam Jerusalém e isso incomoda infinitamente a Igreja Apostólica Romana, a Igreja Ocidental. Deixa
os papas, os arcebispos, os bispos, puto da cara, tipo, puto pra caralho. Por quê? Jerusalém, como a Laís falou, é o quê? É aonde Cristo foi crucificado. Um importante adendo. Jerusalém, nessa época, permitia a peregrinação dos cristãos à cidade. Eles eram recebidos, como os judeus eram recebidos, porque os muçulmanos era uma religião extremamente, digamos, extremamente não, mas eles eram uma religião, não é complacente a palavra, tolerante. Tolerante? Tolerante é a palavra, obrigado. Eles eram uma religião tolerante, muito ao contrário, por exemplo, do catolicismo, do cristianismo, que nas cruzadas eles mataram tanto os judeus quanto muçulmanos, aos montes, de graça. Alguns completamente de graça. Então, essa tomada, a primeira cruzada, que a Laís vai falar a seguir, ela não pode ser, a gente não pode caracterizar ela como um empreendimento apenas religioso, retomar a terra onde Cristo foi crucificado. Porque não foi isso. Tem ideais políticos e econômicos absurdos por trás disso. Mas o principal motivo é o quê? Jerusalém não pode estar nas mãos dos pagãos, como diria Urbano II, em seu discurso completamente inflamado. Digamos assim, que o pessoal ficou em êxtase. Então, agora vou passar a bola para a Laís, para após a expansão do Islã, a gente tem a fúria católica para retomar esses territórios. Por quê? A soberania católica, podemos dizer que estava ameaçada. Enquanto o Islã ganhava mais terras, mas eles precisavam combater isso. Bom, então, antes da gente falar de Primeira Cruzada, é só o seguinte, o século XI, ele é caracterizado por esse momento que a Igreja Católica quer, como o Luiz disse ali, deixou claro, quer dominar tudo, né, cara? Quer ter poder acima dos reinos, quer ter poder acima da Igreja do Oriente, né? Igreja grego-ortodoxa, Igreja do Oriente. Então, os clérigos vão se apoiar muito em textos do Velho Testamento, do Novo Testamento, para justificar que Jesus deixou tanto a igreja, tanto o controle da igreja, quanto o poder na terra, para São Pedro. E o herdeiro natural de São Pedro é o Papa. Então, a igreja vai tentar, a todo momento, nesse século, justificar, através da Bíblia mesmo, por que eles deveriam dominar, né? Então, o seguinte, faz sentido, se nesse momento a igreja quer ampliar seus poderes, faz sentido que role muita treta entre a igreja e os próprios reinos, né? Eu posso só responder uma pergunta aqui rapidinho? Gerson, então, os califados, eles se formavam quando a gente tinha, digamos, sei lá, os caras se enchiam o saco de um governo e nós tínhamos outro governo por trás. Por exemplo, os califas, muitos não sobreviviam à melhor idade, digamos assim, a idade idosa. Eles não chegavam, porque eles eram assassinados antes. Então, a gente tem, voltando na questão de Meca e Medina, quando Maomé chega em Meca, ele chega com seus primeiros companheiros atrás dele. Esses que clamam para eles a questão, o direito de continuar seguindo a tradição islâmica de professar a fé, sempre tem em mente que o Islã ele tem a questão de propagar a fé, de conquistar territórios e os transformá-los em islâmicos, não por meio da guerra, tá? Eles faziam isso por meio... como eles eram um povo tolerante, eles faziam isso, claro, tinha guerra, tinha morte, eles matavam pessoas, mas, digamos, era que nem na Guerra Santa. Eles eram perdoados por Alá, por Deus, por estar seguindo o propósito dele. Então, o califado omíada, ele começa em Meca, e ele é transmitido para Damasco, na Síria. A gente tem, depois que esse califado sai para a Síria, a divisão entre os primeiros companheiros vindo desde Medina
e o pessoal que incorpora o califado a partir de Meca. Então, tipo, são duas divisões. Eles não se gostavam, eles se suportavam. E quando um dos califas, se eu não me engano, é o próprio Umar, ele começa... Não é Umar, desculpa. Mas um dos califas, ele começa a dar privilégios a mais para o povo de Meca e não de Medina, uma coalizão do exército egípcio, uma coalizão egípcia, sai do Egito para matar o Umar. Então, existia muito assassinato, muita destronação, digamos assim. E quando o califado abássida depõe o omíada, é por esse modo, é por meio da guerra. O califado abássida, ele começa a se formar no Curazão, nas terras bem distantes, perto da Índia, se eu não me engano. E ele vem vindo, tomando território dos muçulmanos omíadas, e isso por meio da guerra, por meio da morte. E eles chegam a Damasco para tomar o território. O último dos califas omíadas, consegue fugir para o Egito. Na fuga para o Egito, surge o califado fatímida. Esse califado eu vou ficar te devendo, porque eu não tenho muito conhecimento sobre, muita leitura sobre, e eu sei um pouquinho mais sobre o omíada e o abássida. Depois que o abássida toma o poder, ele transmite o poder para Bagdá. Por quê? Para sair da questão do califado antigo estar numa cidade e eles queriam ir para outra, com mais rotas comerciais. Se não me engano, tinha rios que levavam as frotas navais comerciais, inclusive dos abássidas, a locais mais potenciais, com maior potencial. E é por isso que existia essa troca muito constante. Os caras não se suportavam, eles se matavam à torta e à direita. Então, isso é só mais uma contextualização. Desculpa interrompê-la, e você pode seguir aí que eu vou responder nos comentários. Tá bom. Então, gente, nesse momento que a Igreja Católica, né, a Igreja do Ocidente, quer ampliar os poderes, faz sentido que ela arranje treta com os reinos e com as outras religiões, né? E aí, o que vai acontecer? A Igreja vai começar a incentivar as pessoas a pegarem armas para defender a cristandade. Isso é uma guerra santa. É a pessoa pegar em armas e defender a Igreja. Porque ela não está defendendo só a Igreja, está defendendo Cristo, está defendendo Deus. E quando tu pega em armas para fazer isso, tu tem todos os teus pecados perdoados. Entende? Então é isso que compõe o imaginário social da época. As pessoas é isso que tá bem forte, sabe? Se eu for para uma guerra santa, eu vou ter meus pecados perdoados. Eu estou lutando por Deus. O que acontece? No caso das cruzadas, as cruzadas são guerras santas. São guerras santas direcionadas a Jerusalém, a libertação de Jerusalém. Como o Luiz falando, Jerusalém ela foi dominada pelos muçulmanos. Só que não só de Jerusalém, como também de todos os territórios que o Islã tinha dominado, tinha conquistado. E aí entra uma diferença básica, assim. A cruzada, ela visa reconquistar os territórios, enquanto jihad, eu acho que é um conceito aí, eu não sei se o Luiz comentou, a jihad, ela visa conquistar. Então é meio que o contrário um do outro. Enquanto jihad quer conquistar, cruzada quer reconquistar. Só que, claro, as cruzadas não tiveram motivos apenas religiosos, como o Luiz falou. Mas olha só, vamos para 1095, vamos para quando começam as cruzadas. E, cara, antes de começar as cruzadas, o que acontece? O patriarca, não, na verdade, o imperador, Aleixo I, imperador de Constantinopla, tá? Do Império do Oriente, manda uma carta ao Papa da época, o Papa do Ocidente. Baita chinelão esse imperador. Socorro, cara, socorro, vai dar ruim, os turcos estão aqui, estão dominando vários territórios e não tem o que fazer, socorro. E o Urbano, esperto que ele era, ele vê nessa oportunidade forma de tentar também dominar, sabe? Porque, cara, a Igreja do Oriente está pedindo socorro e ele quer dominar, ele quer que os poderes de Roma sobreponham os poderes do Oriente. Então, ele, na hora, sai por aí falando um monte de coisa e ele vai para Clermont, na França. E lá se realiza um concílio, né,
uma reunião onde o Urbano II, o Papa, vai começar a incitar a galera a ir para a guerra. Vai começar a dizer, olha, Jerusalém caiu nas mãos dos infiéis. E era isso que ele falava. Ele falava o seguinte, é o fim dos tempos, é o apocalipse. No momento em que a galera, os cristãos chegarem em Jerusalém, o anticristo vai estar lá, e Cristo vai estar lutando com a galera, e aí é o fim dos tempos, né? E o que acontece? Quando o Urbano ele dá esse discurso para todo mundo, para os nobres, para as pessoas simples da época, a galera fica nervosa, né? E uma galera precoce vai sair na frente. O que acontece? Antes da gente ter a primeira cruzada, a gente tem uma cruzada ali, uma galera que foi antes. Porque o Papa também não podia estar indo em todos os territórios. Ele era gente, né? Ele era tratado com muita gente. Então, ele não podia ir em todos os territórios. Então, vários clérigos vão também tentar pregar para que as pessoas partam para as cruzadas. Né? Que, aliás, esse termo cruzadas não existe na época. E o que acontece? A gente vai ter uma figura interessantíssima chamada Pedro, o eremita. E ele era um cara super simples, assim, que a galera curtia ele. E ele, né? Só que ele era simples, ele reuniu uma galera super humilde para ir para Jerusalém. E a galera vai, né? Só que o problema é que a galera é realmente muito simples, não tem recurso nenhum para isso, né? E eles tomam rumo para Jerusalém, e traça aí, né, cara, Europa até Jerusalém, olha, não é per nada. O que acontece no caminho, como eles não têm recursos, eles vão assaltar várias cidades, né? Várias cidades por ali. E aí é muito importante a gente entender que as primeiras vítimas das cruzadas são os judeus, porque eles assaltavam várias cidades de judeus que tinham ali por perto, não é, Luiz? Sim, senhora. Então, seguinte, rapaziada. Pedro Eremita é o cara que pegou o discurso do Urbano II, enrolou e deu um raio nele. Porque ele era muito emocionado. Assim, ó, no nível absurdo. O cara é tão emocionado. Seguinte, vamos voltar um pouquinho antes dele. A treta que a Laís falou, que o Papa não conseguia alcançar todos os territórios, é por causa da reforma gregoriana. Gregório VII tretou no nível com o Henrique IV, rei da Germânia, que gerou a querela das investiduras. O Papa não aceitava que o Henrique IV passasse numa cerimônia de investidura do cargo. Ele não aceitava de jeito nenhum que o rei, o Henrique IV, passava, por exemplo, o cetro e o orbe para ele sim fazer uma gestão como Papa. Então, o que acontece? O Gregório faz um baita discurso, excomunga o Henrique para cá, excomunga o Henrique. Então, eles excomungam o Henrique fica puto, eles começam a ter umas guerrinhas pequenas, umas batalhas pequenas ali, e daí eles entram num tratado e ele batiza o Henrique de novo. Então o Henrique está batizado. O Henrique batizado ainda não concorda com ele. Então, ele, num excesso de loucura, excomunga o Henrique de novo. Então nós temos uma dupla excomungação. E aí a igreja fica completamente desgastada com a comunidade germânica. Isso é 1054, Gerson. Agora nós vamos chegar em 1096. 1096 foi o quê? Como o Papa não conseguia chegar à Germânia, o Pedro Eremita bateu no peito e falou, eu faço. Então ele fez. E aí o que aconteceu? Ele juntou uma galera muito humilde por meio do discurso e pela emoção, né? Porque o cara era completamente emocionado. O discurso urbano era um raio de coca para ele. Beleza. Ele vai com o pessoal e eles começam a saquear comunidades judias. Os judeus eram um outro povo extremamente tolerante. Eles aceitavam que os cristãos passassem. Eles até ofereceram dinheiro para uma outra expedição cristã passar porque eles não queriam conflito. O que acontece? Eles sofreram muitos saques, só que o Pedro Eremita e a sua coalizão não tinham muita força, porque, como a Laís disse, eles eram humildes, eles precisavam roubar para comer, saquear para comer, eles tinham que achar lugar para dormir, porque eles não tinham equipamento para montar acampamento, eles não tinham nada mesmo. Eles conseguiram passar por esses percalços
e chegar a Constantinopla. Mas, chegaram a Constantinopla, tá? Deram um trato com o Aleixo, lá um papo, e o Aleixo não gostava deles. Por quê? Porque, uma, que eles não eram os enviados do Papa, e outra, que eles começaram a fazer um monte de cagada dentro de Constantinopla. Então, a Aleixo falou, padrinho, vai naquele caminho ali que tu chega em Jerusalém. Pedro Eremita vai, e eles sofrem uma derrota dos turcos seljúcidas. Aí, beleza. Eles sofrem um baita baque dos seljúcidas. Pedro Eremita volta pianinho. Meio tempo, a Cruzada dos Nobres, que é essa que a Laís pontuou, chamada pelo Urbano II, ela parte para Jerusalém. Só que no meio do caminho, eles, que não eram bobo nem nada, começaram a saquear os judeus também. Os judeus chegaram assim, a se esconder em palácios de clérigos para fugir, principalmente de Godofredo de Bulhão, que é o principal nobre da Primeira Cruzada, Êmico, que também é um dos principais da cruzada, e o Êmico faz o quê? Os judeus oferecem 300, 500 peças de prata para ele vazar. A gente só quer ficar aqui, dá o nosso cantinho e vaza. Isso vem da Crônica de Salomão. Ele não vai embora, ele invade o território dos judeus, numa cidadezinha, invade, poucos citadinos ficam para enfrentar ele, todos morrem, porque o povo judeu também não era um povo muito provido. Eles eram considerados pastores, mas ovelhas do pastor Adonai, que era o Deus deles. Nós temos Alá, Jesus Cristo e Adonai. Tá, dito isso, beleza. A gente tem o maior massacre num dia nessa empreitada dos cruzados. Como os judeus, eles santificavam muito o nome de Adonai, eles entram no palácio do clérigo, ai meu Deus, do bispo Ruthard, eles entram no castelo dele, ele, que recebe as moedas dos judeus para entrar, para eles poderem entrar e se proteger, ele, quando soube que ele seria crucificado, ele mete o pé. Ele mete o pé, os judeus ficam ali, esperando, e o Êmico e a tropa dos cruzados começam a entrar, e eles começam a bater nesse palácio. O que os judeus fazem? Vamos acelerar, né? Por quê? Os cruzados iam derreter eles. O que eles fazem? Todos, 1.100 pessoas, se matam voluntariamente. Eles se suicidam. Todos se degolam. Mães degolando filhos, avós degolando crianças, tios, tias, todos morrem. Todos morrem. Tem um caso, rapidinho, de uma mãe que ela matou os 4 filhos. E quando os cruzados entram, e veem ela segurando as crianças, e ela chama eles de os não circuncisados do pendurado. Pendurado é Jesus Cristo. Os caras matam ela também. Beleza. Vai passando, a sinagoga dessa vila ia ser transformada numa igreja católica ou numa casa de moeda. O que os remanescentes fazem? Um deles, ele foi batizado à força, inclusive. O Isaac Bar Davi, ele é batizado à força. Então ele faz o quê? Para ele não ser morto e os filhos não ser mortos, ele é batizado à força. Na surdina da noite, quando a galera dorme, ele pega os filhos, sacrifica eles a Adonai, cortando suas gargantas, e faz o quê? Ele entra na sinagoga e queima a sinagoga com ele dentro. Para quê? Para que os cruzados não satanizem, não é essa palavra, profanizem o seu tempo sagrado. Então, pessoal, ali, nessa... Sim, só pra gente dar um gás, porque já foram 36 minutos. Então, tá. Um gás. Não, dos hebreus era isso. Eles são um povo que eles sofreram muito na mão dos cristãos. Isso não tem nada a ver com a nossa religião atual, pessoal. É uma questão que a gente reconhecer que o que o cristianismo, os cruzados fizeram, eles estavam simplesmente matando porque o Papa Urbano II pegou o 6º mandamento e riscou. Você pode matar porque você está fazendo o serviço de Deus. Então, você não matará, a menos que Deus permita. E na cruzada, chamada pelo Papa, Guerra Santa, Deus permite. Ok.
Bom, então a gente vai tentar dar um gás aqui, tá, galera? Eu falo demais, pessoal, foi mal. Como o Luiz estava falando, o Pedro Eremita, ele consegue chegar em Constantinopla, né? Ele consegue chegar até lá. E ele bate lá na porta de Constantinopla, que atende a Aleixo. E o Aleixo conduz eles até o cerco dos turcos. Eles acabam, muita gente acaba morrendo nesse cerco. Menos o Pedro Eremita, né? O Pedro Eremita, ele consegue voltar para Constantinopla. Bom, o que acontece? Cruzada dos Nobres. Primeira cruzada real, oficial, tá? A galera sai e é a nobreza, né? A gente tá falando da nobreza, porque é a nobreza que faz guerra nessa época. Então, a nobreza, ela tem recursos para chegar. Então, apesar de eles terem que sempre saquear cidades para complementar esses recursos, eles têm muito mais recursos que a galera do Pedro lá. Então, eles chegam Os recursos significam pouca coisa, né? É tipo mais umas moedinhas para eles enriquecerem mais e ter um prazerzinho de fazer um povo se subjugar. Então, em 1096, os cruzados chegam em Constantinopla de novo. O que acontece? O Aleixo já meio desconfiado, porque uma galera meio doida chegou um pouco antes, dizendo que ia a Jerusalém, não tinha recurso nenhum. O Aleixo olha para eles e pensa, ok, tenho que lidar com isso. O que ele faz? Ele faz um juramento de vassalagem com a galera. O que isso significa? Significa que Constantinopla vai ajudar os cruzados a recuperar territórios, mas os territórios recuperados deveriam ser restituídos a Constantinopla, porque esses territórios eles foram dominados, eles pertenciam a Constantinopla. Então, a galera, conforme os cruzados fossem invadindo e conquistando, eles tinham que dar os territórios para Constantinopla. E a galera fecha o acordo ali. E aí a gente tem 3 cidades até Jerusalém, né? 3 cidades importantes que a gente não vai poder entrar aqui na aula em detalhes. A primeira delas é Niceia, ok? Niceia tinha caído em domínio turco. O que acontece? Os cruzados, eles montam um cerco, porque as guerras nas cruzadas são guerras de cerco. Eles montam um cerco em volta da cidade e esperam a galera sair para tretar. E eles ficam 6 meses nesse cerco, né? Eles ficam muito tempo, eles não aguentam mais. Passam fome, passam frio e é guerra, então os caras eles não aguentam mais mesmo. E o Aleixo, ele faz um tratado com o turco que domina Niceia. Niceia é devolvida para Constantinopla. Depois dos cruzados ficarem 6 meses no cerco, ele faz um tratado. Então os cruzados olham para o Aleixo, pô, cara, tu é sacana, né? Não tem mais como a gente seguir aqui e devolver território para o Aleixo. Pelo amor de Deus, o cara vai fazer um contrato ali, um acordo com o cara e depois a gente fica 6 meses aqui. Não tem como. Então, os cruzados eles vão seguir e nunca mais vão devolver território para Constantinopla. Né? Próxima cidade de Edessa. Olha que interessante para a gente entender. Edessa era uma cidade cristã, tá? Um rei cristão dominava. Não era um muçulmano, não era um turco que estava ali dominando. Só que o que acontece, né? Um guerreiro, Balduíno, ele vai partir em direção a Edessa, ok? E ele vai chegar lá, ele vai pensar, pô, vou mandar uma aqui nesse rei cristão. Ele é cristão, a gente é brother, vou mandar uma palavra com ele. O Balduíno consegue, de alguma forma, fazer com que o soberano de Edessa, né, Teodoro, adote ele como filho. Torne ele herdeiro de Edessa. E o que acontece com o Teodoro? Ele morre pouco tempo depois, ele é assassinado, né? E não se sabe se o Balduíno teve alguma coisa a ver com isso, mas a gente... Bom, fica aí no ar. Ele morre misteriosamente. Ele morre do nada, né? E o que acontece? Depois que o Teodoro é assassinado, Balduíno se torna o duque de Edessa. E nunca mais Jerusalém, né, cara? Para vocês verem que Jerusalém é só uma desculpa. A nobreza quer mesmo é dominar o território. O nome da segunda cidade é Edessa. Ok? Edessa. O que acontece? Próxima cidade, Antioquia. Está escrito aqui, aliás, está escrito aqui no nesse nosso mapa mental.
No mapa aqui tem a Cruzada dos Nobres, que é a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Ok? Isso. Interdigital. Era de Antioquia, né? É. Ok, Antioquia. Antioquia foi dominada pelos muçulmanos. E os muçulmanos, vendo que os cruzados estão chegando, expulsam todos os cristãos dos seus territórios. E aí, quando os cruzados chegam, eles têm que lidar com a fome da galera que está ali com eles e a fome da galera que foi exilada. E aí, o que acontece? O soberano de Antioquia, o soberano muçulmano, vai chamar reforços. Então é agora, tem que ser agora. Os cruzados têm que invadir Antioquia. E, cara, eles conseguem, né? Eles conseguem de que forma? Boemundo, outro guerreiro, ele dá uma conversada assim com um cara que guardava assim, uma torre de Antioquia, porque Antioquia tinha muitas torres, tinha uma fortificação absurda, era impossível entrar naquele lugar. E ele consegue convencer o cara a atrair os muçulmanos. E é assim que eles conseguem entrar em Antioquia. E aí é loucurada, guerra para tudo que é lado, enfim. Só que o que acontece? Os cruzados dominam Antioquia. E depois dos cruzados dominarem Antioquia, o reforço chega, o reforço muçulmano. E aí essa situação se inverte. Antes os cruzados estavam do lado de fora fazendo o cerco para entrar em Antioquia, agora eles estão do lado de dentro, quem está do lado de fora fazendo o cerco são os muçulmanos. E aí a treta, ela piora, né? O que acontece? Os muçulmanos conseguem, então, invadir, conseguem tretar ali com os cruzados, e surge um outro cara muito doido na história, né? Pedro Bartolomeu, o nome dele. O Pedro Bartolomeu, o que ele fez, cara? Ele foi esperto. Ele olhou pro chão, catou uma lança e falou, a lança do destino, cara. Essa lança que feriu Jesus Cristo quando ele foi morto, né? E agora ela é uma lança sagrada, cara. A gente vai vencer essa guerra porque a lança é sagrada. E a galera compra. E isso acontece, né? Porque a galera vai no ódio, vai derretendo o pessoal, porque é o imaginário social da época. Então a galera acredita que aquilo é sagrado e que Cristo está ali do lado deles. E vão para cima dos muçulmanos e conseguem vencer a batalha. Próxima parada, Jerusalém. Agora sim, Jerusalém estava lá. E quem comanda essa guerra, né? Porque daí quem fica em Antioquia é Boemundo. Boemundo se torna o soberano de Antioquia. De novo, mais um cruzado que também é ir para Jerusalém, né? Que foi até a Antioquia e tomou ali, agora ele manda ali. Jerusalém. Em Jerusalém, a figura importante é Godofredo de Bulhão, que é um duque franco. Jerusalém é mais impossível ainda, né? De entrar. Só que, cara, olha que loucura. Os caras acham um monte de madeira num buraco no chão. Conseguem construir torres. Construindo essas torres, eles conseguem invadir Jerusalém. Jerusalém é tomada. Ok? Então, o que acontece? O Godofredo ele não vai se proclamar rei. E ele vai morrer um ano depois. Quem vai assumir como rei vai ser o Balduíno, lá, o cara da Antioquia, que era irmão dele, inclusive. Então, olha o que acontece. Em 1099, Jerusalém é tomada pelos cruzados. E essa é a única cruzada que, de fato, deu certo. E Jerusalém foi retomada. Agora, eu e o Luiz temos um problema, porque tem uns 15 minutos de aula e 3 cruzadas para falar. Vai. Tá, rapaziada, é o seguinte. O conceito que a gente falou de guerra santa, guerra justa e jihad. Guerra santa é porque Deus, por meio do Papa, seu representante, convoca uma guerra. Guerra justa é um representante, no caso o imperador, um representante eleito, coisa assim da época, ele pode chamar uma cruzada. Ela se determina justa por quê? Recuperação de territórios, recuperação de bens perdidos, e os cruzados devem estar movidos pela intenção certa. Olha que bonito. Então, a intenção certa dos cruzados na segunda cruzada é por quê? Porque ela é chamada por um clérigo. Temos uma exceção. São Bernardo chama a segunda cruzada. Ele e o Papa Eugênio III estão por trás da segunda cruzada.
Por Luiz, que eles... Oi, posso fazer uma proposta? pode, fala. Temos 15 minutos, que tal a gente ir para a quarta cruzada e tentar dialogar aqui essa quarta cruzada, porque acho que não vai dar tempo real, assim. Pode ser? Eu acho que se desse certo a primeira aula, tava alguma coisa tinha errado, né? Cara, eu queria falar, né? Mas se tu quer falar, a gente conversa. Não, mas a gente pode falar essa Vai. quarta. Vamos junto, tá? Quarta cruzada. Por que eu propus pro Luiz pra gente ir pra quarta cruzada? Porque a quarta cruzada, o que acontece? Ela é a cruzada que eu acho que mais exemplifica que a gente não está falando de motivos apenas sagrados, né? Motivos apenas religiosos. A quarta cruzada, ela acontece ali entre, deixa eu ver a data certinha para não errar. Enxergando aí, Luiz? Data certinha? É 1190. É 1199 a 1204. E o que acontece nesse período? Os cruzados precisam chegar ao Oriente, tá? E como eles iam chegar? Por embarcações venezianas, de Veneza. E aí, o que acontece? Os cruzados precisavam pagar essas embarcações, só que eles precisavam pagar antes, né? Tira o zoom do slide. Eu não sabia que Aí. estava fazendo. Os cruzados precisavam pagar antes essas embarcações e eles não tinham dinheiro. O que o Dodge da Veneza propõe? Propõe que os cruzados dominem territórios para eles. E um deles é Zara, tá? Cidade de Zara. Só que Zara é uma cidade cristã, não tem nada a ver com os muçulmanos, tá ligado? E os cruzados, eles vão dominar Zara. Depois de dominar Zara, o que acontece? Veneza tem muito interesse em Constantinopla, né? Porque Constantinopla abre as portas para o comércio com a Ásia, ok? Um rei em Constantinopla tinha sido tirado do poder. E ele chega para a Cruzada Cruzada, chega para o Dodge da Veneza e propõe o seguinte: me ajudem a retomar Constantinopla. E aí vocês vão ter benefícios, vou pagar um dinheiro absurdo para vocês. E os cruzados vão tomar Constantinopla para eles e vão colocar eles no poder de novo. Não dura muito, né? Porque o povo não fica satisfeito com um soberano que pede ajuda para os ocidentais para tomar a Constantinopla e vão começar a se revoltar. Então os cruzados decidem de vez dominar Constantinopla. Seguinte, dominando Constantinopla, as portas para Veneza estão abertas para comércio com a Ásia. O que acontece? Isso mostra que, de todas as cruzadas, o único interesse ali que realmente foi alcançado, o objetivo foi alcançado, são os interesses econômicos. Jerusalém não foi dominado. A expansão das relações comerciais é que deram certo nessa época. Alguma coisa? Não? E o que acontece, né? Veneza toma Constantinopla. Constantinopla consegue retomar, depois de muito tempo, esse território. Só que o Império Bizantino, o Império de Constantinopla, né? O Império Bizantino e Constantinopla, Bizâncio e Constantinopla são a mesma coisa, tá? O Império Bizantino está muito enfraquecido. Então, 2 séculos depois, o Império é destruído, né? Só que, ao passo que o Império Bizantino está destruído, os reinos latinos, como Veneza, vão se fortalecer muito. Por isso que a gente vai ver, quando a gente fala de renascimento, que a gente foca em Veneza, por exemplo. Porque Veneza, sim, consegue se fortalecer economicamente nessa treta toda. Tá? Então, resumindo, né, Luiz, acho que os únicos interesses, assim, que foram realmente alcançados, interesses econômicos, né? Eu tô digitando uma parada aqui. Então, cara, são interesses econômicos puramente, assim. A gente vai, se quiser falar rapidinho da segunda e terceira cruzada, a segunda cruzada é chamada por quê? Porque após o Zeng, que é um muçulmano, ele unifica quase todas, porque os muçulmanos eram divididos em cidades e estado. Ele unifica todas as cidades e estado e toma Edessa, que é uma das cidades mais importantes que a Laís trouxe para nós. Quando a Edessa é tomada, o São Bernardo
Eugênio III, que não são bobo nem nada, fala, a gente precisa ou retomar aquele território ou fortalecer Antioquia e Nicéia. Mas, na verdade, Nicéia era do Aleixo. Aí, para reforçar esses estados católicos, eles chamam uma cruzada. Eles chamam a cruzada com o imperador Conrado III, da Alemanha, da Germânia, o rei Luís VII da França e uma coalizão de ingleses, flamengos e frísios. O mais importante dessa cruzada não é o que acontece no Oriente, é o que acontece no Ocidente. Porque essa coalizão, eles sempre partem separadamente. Então, essa coalizão vai via a Península Ibérica numa rota marítima para Jerusalém, ou para as terras perdidas pelo cristianismo. Quando eles chegam a Lisboa, na Península Ibérica, está tendo um conflito com os muçulmanos que estão dominando a Península Ibérica desde onde? Desde o século VII, VIII, desde o século VIII, com a ida e a formação do Califado de Córdoba. Então, há o conflito, os cruzados ajudam os cristãos da época e esses cristãos retomam Lisboa. Então, por isso que é muito importante, essa única parte do Ocidente é retomada numa parte da cruzada que não estava nem na cabeça deles. Eles ajudaram os caras porque eles tomaram uma rota diferente, assim, retomando Lisboa, ajudando os cristãos. No Oriente, a cruzada fracassa completamente. Por quê? Eles não conseguem vitórias nas guerras importantes. Aí, os alemães chegam primeiro. São esmagados, porque eles decidem invadir sem reforço. Eles são completamente esmagados pelos muçulmanos. Tá. Sobrou Luís VII chegando. Luís VII chegou. Luís VII ele era meio que um cagão. Tipo, porque os nobres não tinham nada a perder na questão econômica, na questão econômica sim, eles perdiam dinheiro investido, mas para eles era bom porque Deus estava levando eles para o paraíso. Então, o rei temia pelos seus súditos, pelo seu território que ele poderia perder se ele morresse ou se a cruzada fosse um fracasso. Então, ele se junta ao Conrado III e eles vão sitiar Damasco. Por que Damasco? Porque eles foram muito burros. O Zeng, a coalizão muçulmana, estava lá. Então, eles não conseguem entrar em Damasco e o Luís VII desiste do cerco. Por quê? Ele é um cagão. Inclusive, basicamente é isso. Ele desiste, volta para o seu império na França, para o seu reinado na França. Cara, a terceira cruzada é muito grande. Eu acho que não vai dar para explicar aqui, né? A gente tem, 5 minutos já. 5 minutos. Não sei o que você acha. Você quer comentar? Pessoal, vocês podem anotar, a Laís sabe também muito desse assunto, o nome de Saladino. Saladino é a figura mais importante da Terceira Cruzada, porque ele toma Jerusalém em 1187. Em 1187 ele toma Jerusalém. E é isso que faz com que o Gregório VIII chame a Terceira Cruzada. Eles tomam Jerusalém e ele fala, cara, esse território é meu. E ele é um cara extremamente inteligente, extremamente estrategista no mundo militar, e ele é um cara absurdamente político. Então, claro, ele mata muita gente no caminho, mas ele traz uma coalizão de muçulmanos absurda. Então, ele conquista muitos territórios. Mas muitos mesmo. Então, Então, o Saladino toma, e isso faz chamar a Terceira Cruzada, com Ricardo Coração de Leão, Ricardo I, rei da Inglaterra, dos britânicos, Filipe Augusto, rei da França, e o Frederico I, imperador dos germânicos, Frederico Barbarossa. Frederico Barbarossa era um cara muito top. Ele era um baita general militar, todo mundo confiava nele. Ele teve conquistas na Ásia Menor antes de chegar a conflitar o Saladino. E o que acontece? Ele morre afogado num rio. Show. Vamos aos mais importantes. Ricardo Coração de Leão e Saladino. Ricardo Coração de Leão conquista muitas vitórias em cima de Saladino, porque ele era um grande general também e um extremamente inteligente de forma militar. Ele toma algumas cidades portuárias, como Jaffa,
de Saladino. Só que, após ele tentar realizar um cerco com Saladino, eles chegam a um acordo. Eles chegam a um acordo pelo simples fato de que Jerusalém é muçulmana agora. Mas Saladino permitiria que judeus e cristãos peregrinassem para a Cidade Santa, desde que não armados. Eles não poderiam entrar armados na cidade. E ele permitiria que os cristãos ficassem com os territórios costeados, os territórios litorâneos, como Jaffa, por uma questão, novamente, o quê? Social. Então, saindo dessas 4 cruzadas, fala, Laís. Não, saindo dessas 4 cruzadas, o que a gente pode garantir para vocês é que, fora a primeira, para a cristandade, todas as outras foram uma falha. Completamente, foram falhas. Por quê? Nenhuma delas conseguiu obter o controle de Jerusalém. A quarta cruzada, a terceira e a quarta cruzada podem se destacar no âmbito econômico, mas não econômico para a igreja, porque a quarta cruzada, Veneza comanda o mundo oriental pelo mar. Veneza e Gênova. Gênova comanda a Península Ibérica, porque eles também conquistam territórios litorâneos. Mas aí é muita coisa para a gente conversar agora. Então, destaque em Veneza, na Quarta Cruzada, que Veneza determina como funciona o mundo comercial depois da Quarta Cruzada, no Oriente e no Ocidente. Gente, olha só, 2 minutos. Eu não sei, fecha a aula quando termina o tempo? Eu também não sei como é que funciona. Vitor? Tá. Então, assim, vamos continuando. Vamos continuar. Só rapidinho, Gerson, se tu quiser falar com nós alguma coisa no chat, ou coisa assim, se tu quiser, eu deixo o meu e-mail à tua disposição, se tu quiser mais informações, eu posso te ajudar. Mas agora realmente não tem tempo. Desculpa, vai, Laís. Tá. Eu não sei se vai fechar a aula, mas assim, 2 coisas que nos temas para a próxima aula. A gente está trabalhando ainda no plano, então a gente não vai quanto disponibilizar para vocês, tá? E outra coisa, né? Desculpa pela essa aula meio atrapalhada, mas eu acho que a primeira aula é assim mesmo. A gente está tentando entender ainda como é que funciona essa coisa de dar online e tudo mais. E agradecer por permanecerem aqui com a gente, né? Cara, se vocês querem perguntar alguma coisa. Perguntas agora, tá aberto. A gente pede desculpa por não ter o planejamento mesmo, é que o desafio está trabalhando numa questão de semanas, né? A gente vai avaliando como é que vão a primeira semana de aula, como é que funciona esse EAD para nós, porque nós não estamos tendo aula, né? O FPEL está paralisado. Então a gente está tentando correr para auxiliar vocês como no final do ano, porque aparentemente, né, o nosso excelentíssimo ministro Abraham Weintraub quer que o estudante se foda. Vamos deixar bem claro que ele quer que o aluno de escola privada, o aluno mais rico, com mais condições, ele ganhe de vocês, porque vocês têm tudo para estudar, como eles. Tá? Essa puta é uma palhaçada. Enfim, dúvidas, questão... acho que assim, não fechou. Só a Renata teve uma pergunta. Não fechou, então, não sei se a gente vai ser xingado por estar passando do tempo, mas... Vitor, Norris. Momento. Então, qual é? Seguinte, a aula é até agora, né? Até 8h30. Então, acho que como acabou, acho que a gente tem que encerrar, porque é o correto de fazer, acho assim, como que a gente faz. Mas eu acho que é isso, assim, acho que a aula foi boa, a primeira vez, assim, fazendo as coisas juntos, conhecendo a plataforma e tudo mais. E a gente dá seguimento semana que vem com as aulas e tudo mais. É isso aí. Então tá, gente. Então, foi um prazer com a gente. Foi um prazer, realmente. E é isso. Obrigado por nos ouvir. E desculpa as bobagens que a gente fala, mas aqui a gente fica nervoso, assim, com um público grande. E a gente pede desculpa também porque teve que acelerar. É muita informação, são muitos anos que fica difícil, assim, a gente focar, no caso, ou diminuir, resumir ao máximo, para falar para vocês aqui rapidamente. Tá? Então, assim que possível, a gente conversa mais sobre essas questões de temas, enfim. Ok? Isso.
Galera, foi um Fechando, prazer. finalizando. Um beijo. Beijão. Se possível, permaneçam em casa, tá, gente? Pô, nesse tempo a melhor coisa que vocês fazem é ficar em casa, pessoal. Qualquer dúvida, a gente está à disposição pela página do desafio, até e-mail. A gente está aí para auxiliar vocês. Até pelo Facebook, sim. Facebook também, se alguém quiser me achar no Facebook, é esse nome aí, ó, Luiz André Pagotto. Aí tem tá um nome ali, mas não é. Tá? Então é isso. Como é que eu encerro mesmo?